Já faz um tempo que venho escutando seu canal. Quem me falou de vocês foi meu marido, pois ele sabe que esses temas me apaixonam. Me apaixonei ainda mais pelo canal, porque em todos os vídeos você aborda vários temas e não fica algo repetitivo. Então, tenho muitas histórias para contar, pois na minha família temos uma certa sensibilidade especial para ver entidades de outro plano, espíritos, fantasmas, como quiserem chamar. Para mim, essa sensibilidade é uma maldição, e vou relatar a experiência que me fez vê-la dessa maneira. Desde pequena tive encontros paranormais quando visitava as casas dos meus amigos ou lugares novos. Sempre contava para minha mãe, e a única resposta dela era que eu estava louca, que era minha imaginação, que provavelmente se devia ao fato de estar afastada de Deus por assistir a filmes de terror. Como eu disse, esse tema me fascina, e pode-se dizer que naquela época eu estava um pouco obcecada. Ficava triste porque minha mãe não acreditava em mim, e em algum momento me convenci de que ela tinha razão, que eu estava louca, até o dia em que tudo começou a mudar. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu que nosso apartamento era pequeno demais e fez um esforço para procurar um lugar com 2 quartos, principalmente para nos dar privacidade, já que minha irmã e eu ainda dormíamos com eles. Como eu já era adolescente, queriam me dar meu espaço. Felizmente, ele logo encontrou um lugar para alugar, muito acessível, com 2 quartos, que parecia perfeito para minha família. Meus pais se apressaram em reservar o local, mas ele não era perfeito. Tinha um detalhe muito estranho. Era uma casa com quartos pequenos, 2 portas e nenhuma janela. O lugar não tinha nenhuma janela, então estava sempre escuro e precisávamos manter a luz acesa mesmo durante o dia, pois entrava muita pouca luz pelas frestas das portas. Fora isso, me lembro que também precisava deixar o ventilador ligado, pois o cheiro dentro da casa não ficava muito agradável. Ainda assim, no início, tudo foi normal. Nos mudamos e nos acostumamos com esse detalhe, felizes por finalmente termos um quarto para minha irmã e para mim. Como eram muito pequenos, tínhamos um beliche. Não sabia se era pela falta de luz ou pelo frio, mas comecei a ter pesadelos, e isso ainda era relativamente normal. 6 meses após nos mudarmos, o pesadelo se tornou realidade. Faltava pouco para o meu aniversário, e um amigo da família nos disse que sua cadela tinha tido filhotes e queria encontrar um lar para eles com pessoas de confiança. Como eu sempre quis ter um cachorro, disse com muita certeza que queria um. Nem perguntei aos meus pais. 1 mês depois, quando ele apareceu na minha casa com uma cachorrinha linda, eu a recebi com toda a alegria do mundo. Minha mãe ficou brava, disse que de jeito nenhum a teríamos lá, mas usei a desculpa do aniversário e a convenci a me deixar ficar com ela, prometendo que seria completamente responsável pelo animal. Depois disso, convenci meu pai, após muito implorar, e chamamos a cachorrinha de Dara. Naquela noite, minha mãe me disse para colocar a cama da Dara na área de serviço que tínhamos. Naquele momento, a cama era apenas uma caixa de papelão com uma coberta. Deixei-a tranquila e fui dormir, mas no meio da noite ela começou a chorar e minha mãe me acordou para ir vê-la. Fiquei na área de serviço por um bom tempo com ela, mas cada vez que eu me levantava para sair, ela começava a chorar. Cansada, na madrugada, a levei comigo para o meu quarto e a coloquei lá para que dormíssemos juntas. E assim foi a partir de então. Dara dormia comigo, acomodada nos meus pés. Ela ficava tranquila e eu também sentia paz ao tê-la por perto. Até que uma noite, do nada, a ouvi rosnar. Irritada, a chamei, mas ela não me obedecia. Quando me sentei na cama, percebi que ela rosnava para um canto perto da porta. Acendi a luz e a pobre começou a latir desesperadamente, como se houvesse alguém saindo do quarto. Ela seguia algo com o olhar e se posicionava entre a porta e eu, como se estivesse me protegendo. O pior de tudo foi que ela começou a fazer isso todas as noites, tanto que acabamos nos acostumando.
como se fosse apenas uma mania da Dara. Uma madrugada, quando meu pai saiu para trabalhar, como sempre, às 5 da manhã, eu me levantei para ir à escola. Minha irmã também se levantou, pois acompanhava minha mãe ao trabalho, que ficava perto da escola dela. Minha irmã se levantou, se vestiu e foi tomar café, e eu fiquei me arrumando. Eu era uma adolescente e passava muito tempo penteando o cabelo e aplicando maquiagem. Era muito importante para mim ficar perfeita. Coisa de meninas. Enquanto me arrumava, coloquei o rádio em volume bem baixo e dançava e cantava na frente do espelho quando de repente senti algo. Fui invadida por aquela sensação estranha, como quando alguém te observa fixamente. Desta vez fui eu quem sentiu a presença de alguém, mas não via nada de estranho. Estava sozinha. Dara estava atrás do pão da minha irmã. Tentei ignorar aquele sentimento e continuei cantando, mas de repente, através do espelho, vi uma mulher deitada na cama de cima do beliche. Ela me olhava fixamente, sem piscar. Estava de lado, com a cabeça apoiada na mão. Usava um vestido ou camisola branca e longa, e suas pernas e pés estavam inchados e roxos. Fiquei olhando para ela e me aproximei do espelho, sem poder acreditar que o que via era real. Naquele momento, ela percebeu que eu a estava vendo, que eu podia vê-la, e esboçou um sorriso que me pareceu demoníaco. Seus olhos brilharam como brilham os dos cães nas fotos, e eu gritei por instinto. Saí correndo até a cozinha, onde estavam minha mãe e minha irmã, mas antes de chegar, encontrei minha mãe, que veio correndo depois de ouvir meu grito. Ela me perguntou preocupada o que estava acontecendo. Eu disse que havia uma mulher no quarto, na cama da minha irmã, e que ainda estava lá. É claro que eu disse isso gritando de medo, e minha mãe correu para o quarto assustada, mas não conseguiu ver ninguém. Ela me disse, como sempre, que eu estava louca, muito zangada, e mais uma vez, por muito tempo, me convenceu de que era minha imaginação. Mas as coisas estavam prestes a piorar. Estavam prestes a me mostrar que eram muito mais reais do que eu queria acreditar. Uma madrugada fiquei acordada até tarde, terminando uma tarefa da escola. Estava muito concentrada na sala, quando pelo canto do olho, vi uma figura de branco passando pelo corredor em frente aos quartos. Ao olhar para o reflexo na tela escura do meu computador de mesa, pude vê-la bem. Notei que sua camisola parecia muito antiga, tinha o cabelo extremamente curto, loiro, e era uma pessoa branca. No reflexo, havia atravessar o limiar da sala até onde eu estava. Quando me viu, sorriu como se estivesse me achado, e eu não conseguia acreditar que o que estava vendo era real, até que ela se aproximou muito de mim. Se colocou atrás e senti sua respiração. Apertei os lábios para não gritar, mas Dara, que dormia perto de mim, acordou e começou a latir para ela como nunca tinha visto antes. Eu disse para ela se calar, que iria acordar todos, e peguei minhas coisas e me virei para a mulher, indo apressada para o meu quarto. Me deitei e abracei Dara, nos cobrindo com o cobertor, mas algo nos seguia de perto. Senti que alguém se sentou na cama, na altura dos meus pés. Apertei os olhos. Dara rosnava e se revirava tentando sair, mas eu a abracei e cobri sua boca com medo de que algo acontecesse com ela. Pedia baixinho que por favor ela ficasse comigo. Ficamos debaixo do cobertor até que eu adormeci. A partir daquela noite comecei a sentir todas as madrugadas como alguém chegava e se sentava. Sempre ficava por um longo tempo ali, e eu não ousava me mover, com medo do que poderia acontecer se descobrisse que eu estava acordada. Permanecia sempre imóvel, sempre rezando, abraçando minha cadela, que parecia dormir melhor quando a cobria comigo. Lembro muito bem daquela tarde em que adormeci ao chegar da escola, cada vez mais cansada pelo pouco que dormia durante as noites. Em um momento em que acordei, naquele ponto em que você não está nem dormindo nem acordado, ouvi claramente uma voz, extremamente clara. Ela me dizia para não ter medo,
que estavam cuidando de mim, que cobrisse os espelhos e não tivesse medo. Senti uma mão gelada acariciar minha bochecha. Senti claramente os dedos. Senti como o polegar se movia de um lado para o outro. Quando me soltou, abri os olhos de repente, pois a sensação de frio me fez despertar. Ao reagir, a primeira coisa que vi foi a televisão ligada. Estava passando as notícias. Era 27 de outubro. Eles mencionaram a data, e isso me fez lembrar que era o aniversário de um tio que havia falecido 2 anos antes. Eu tinha adotado o hábito de acender uma vela para ele a cada 27 de outubro, então fui à cozinha para procurá-la e acendê-la. Quando a encontrei, acendi e voltei para o meu quarto, tentando lembrar em que momento havia ligado a televisão. Mas ao entrar no quarto, lembrei daquelas palavras e de uma frase em particular. Ela girava na minha cabeça. Cubra os espelhos. Meu espelho estava apontado diretamente para nossas camas. Foi ali que a vi pela primeira vez. Desde aquele momento, comecei a cobrir o espelho todas as noites antes de dormir. A partir de então, Dara e eu pudemos descansar tranquilamente. Digamos que comecei a desfrutar de um período de normalidade, mas nem todos em casa tiveram a mesma sorte. Uma manhã, meu pai nos contou sobre um sonho extremamente estranho que ele teve. Ele disse que no sonho, estávamos todos assistindo televisão juntos, quando começamos a ouvir batidas fortes que vinham da porta do porão. Quando foi ver quem era, viu através do vidro da porta uma mulher de branco tentando abri-la, tentando entrar. Quando viu que ela finalmente estava girando a maçaneta, ele a segurou com ambas as mãos e perguntou quem ela era, o que ela queria e por que queria entrar em nossa casa. A mulher riu, respondeu que a casa era dela e começou a empurrar a porta com tanta força que quase o venceu, por mais que ele estivesse usando todo o seu peso e força para impedir que ela entrasse. Quando estava prestes a entrar, meu pai acordou. Perguntei como era o cabelo daquela mulher, se ele tinha conseguido ver. Curto, ele disse. Loiro e a camisola dela era muito branca, parecia até que sua mãe tinha lavado. Por alguma razão, minha mãe o interrompeu, exigindo que ele parasse de alimentar minhas superstições. Ela dizia que isso nos acontecia por estarmos afastados de Deus, que deveríamos começar a rezar de vez em quando e acompanhá-la à missa aos domingos, ou minhas tias da congregação. Ela estava realmente irritada, mas os pesadelos do meu pai se tornaram recorrentes, até que, sem dizer nada a eles, entrei no quarto deles uma noite e cobri o espelho antes que fossem dormir. Naquela noite ele não teve aquele terrível sonho, e desde então, também cobre o espelho religiosamente todas as noites antes de dormir. Depois disso, começamos a viver ali de maneira um pouco mais tranquila. Mas, novamente, houve um período de relativa calma, até que um dia, quando minha mãe e eu estávamos no mercado, ela encontrou uma vizinha, que parecia conhecê-la há muito tempo, e começaram a conversar. Eu estava morrendo de tédio ao lado delas, até que uma parte da conversa chamou minha atenção e me gelou até os cabelos. A mulher disse, surpresa, à minha mãe que tinha ouvido que estávamos morando onde aquela mulher vivia. Minha mãe respondeu que eram bobagens que as pessoas diziam, aquelas que não tinham nada mais importante para fazer, que, na verdade, nada acontecia lá. A senhora respondeu algo como: bem, não sei. Eu também não acreditava nessas histórias, mas o que posso te dizer é que aquela mulher era má, uma verdadeira caninana. Todos nós tínhamos medo dela porque ela era louca. Como era essa mulher fisicamente? Eu me meti no meio e perguntei: você já a viu, não é? Será que vocês nunca se perguntaram por que aquele lugar não tem janelas? Todos os vizinhos a viam em suas vigílias. Víamos todas as coisas horríveis que ela fazia quando estava viva. Não tenho dedos para contar quantas vezes falamos isso ao seu marido e ele negava tudo. Tanto que acabou fechando todas as janelas para que ninguém a visse. O que víamos ela fazer eu não me atrevo a te contar,
mas vou te dizer como ela era. Muito branca, alta, tinha cabelo curtinho, como de homem, e só pintava de loiro. Se você viu a mulher que alugou a casa para seus pais, vai achá-la familiar, porque quem lhes alugou é sua filha. Aquela mulher era tão má que até seus filhos a temiam, de uma forma tão terrível que acabaram deixando-a sozinha. E assim ela passou seus últimos dias, sozinha naquela casa onde vocês agora vivem. Dizem que durante seus últimos dias, se ouvia ela andando de um lado para o outro da casa, e depois que ela morreu, ainda continuaram ouvindo. Minha pele se arrepiou. Era ela. Era a mulher que eu tinha visto, e não só porque a descrição coincidia, mas porque eu sabia. De alguma forma eu sabia, tinha certeza de que era ela, a dona da casa. Meses depois, meu pai resolveu entregar a casa e nos mudamos para uma casa normal, dessa vez com janelas. Até minha mãe, que não via nada, ficava incomodada com a umidade e o frio daquele lugar. Bem, isso foi o que pensamos até então, que ela não via nada, que ela não tinha essa sensibilidade. Anos depois, um dia em que ela veio me visitar, eu estava ouvindo algumas histórias de outro canal e, ao ouvir, minha mãe me contou que ela também viveu algo estranho naquele lugar. Ela contou que um dia estava sozinha em casa com a Dara, fazendo a limpeza como sempre, quando de repente Dara começou a latir para o espelho que dava para a porta, furiosa, como quando alguém de fora tenta entrar. Ela não parava de latir e rosnar para o espelho. Minha mãe tentava acalmá-la, mas ela não dava ouvidos, e do nada, como começou a latir, parou de repente. De repente, algum tempo depois, bateram na porta. Minha mãe foi abrir. Era uma vizinha que veio dizer que uma conhecida de ambas havia falecido. Minha mãe pensou então que era para ela quem Dara estava latindo, que talvez ela tivesse ido se despedir. Não sabemos o que foi, não sabemos o quanto é real o que vivemos, mas até hoje, todas as noites antes de dormir, tenho o hábito de cobrir os espelhos. Meu pai também. Era o inverno de 2001 na área rural da Geórgia, por volta de 1 da manhã. Isso mesmo. Nada além de árvores e campos, com algumas casas espalhadas a cada 2 quilômetros ou algo assim. A única fonte de luz era o brilho de uma lua cheia, escondida atrás de nuvens e galhos sem folhas. Tinha sido um dia um pouco mais quente que o normal, criando a atmosfera perfeita para uma noite de nevoeiro. O dia tinha sido cansativo. Eu estava no último ano do ensino médio na época, e com isso vinham as tensões normais que todos conhecem muito bem. Além disso, eu também jogava futebol. Está aí o motivo de dirigir tão tarde em uma área que a maioria das pessoas consideraria o meio do nada. Perdemos mais um jogo fora de casa, mas todos ainda estavam de bom humor porque as férias de Natal estavam chegando, e sempre nos divertíamos voltando dos jogos, ganhando ou perdendo. A viagem de volta do jogo não foi problema. Era tarde, sim, mas a viagem foi tranquila. Sempre há histórias de cervos correndo na frente dos veículos durante a noite ou de madrugada, especialmente no outono e inverno em áreas rurais por aqui. Isso já havia acontecido comigo pessoalmente 1 ano antes, então eu sempre olhava ao redor da estrada, mesmo que eu não fosse o motorista. Acabei de me despedir e disse para todos da equipe chegarem em casa com segurança. Coloquei minha mochila no meu Toyota velho e comecei a fazer a meia hora de viagem de volta para casa. Como mencionei antes, essas são nada além de estradas rurais, longos trechos de nada além de florestas e fazendas. Foi em um desses longos trechos de floresta que eu o vi. Mesmo depois de mais de 20 anos desde esse evento, lembro-me de cada segundo do encontro, e toda vez que volto para a casa dos meus pais, ainda procuro por ele no exato lugar onde o vi. Eu estava mais ou menos na metade do caminho para casa, ouvindo música. Não me lembro qual estava tocando no rádio,
Provavelmente alguma música do Nirvana ou algo assim. O que lembro vividamente é o vento frio soprando no meu cabelo, enquanto eu dirigia pela estrada escura de 2 faixas. Eu gostava de dirigir com as janelas abertas, quando era tarde da noite durante o inverno. Isso criava uma brisa fria que me mantinha acordado e atento, especialmente depois de um longo dia. Eu não estava correndo. Estava indo talvez a 60 km/h naquela estrada deserta, apenas o suficiente para criar a brisa fria que eu precisava para me manter acordado. Com o tempo, o nevoeiro estava começando a ficar mais espesso, fazendo-me diminuir a velocidade um pouco. Como alguns podem imaginar, uma estrada como a que eu estava dirigindo não é muito larga. Não há acostamentos nem postes de luz. Então, a súbita pressão do nevoeiro ao meu redor tornou muito difícil ver qualquer animal que pudesse correr em minha frente. As valas de ambos os lados da estrada são profundas neste trecho específico. Há um riacho que corre pela floresta e passa por um bueiro sob a estrada. Foi naquele momento que senti algo estranho, como se algo estivesse prestes a acontecer, o que me fez desacelerar ainda mais, subindo meu vidro enquanto forçava a vista para ver através da escuridão. Então, pisei nos freios, quase fazendo meu carro desligar enquanto meu pé escorregava da embreagem. Eu vi uma sombra à minha direita. Ela estava correndo diretamente para a estrada na minha frente. Essa silhueta rápida era negra contra o nevoeiro branco acinzentado que agora estava ainda mais denso. Para minha surpresa, parecia um lobo negro muito grande. Quero deixar uma pequena observação. A Geórgia abriga diferentes predadores grandes: ursos negros, jacarés, coiotes e, embora o Departamento de Recursos Naturais negue veementemente, também pumas. Eu mesmo fui perseguido enquanto dirigia lentamente um ATV, então tenho que revirar os olhos para a afirmação do DNR de que as pessoas confundiram gatos do mato com pumas. Eu cresci na floresta, sei a diferença entre os 2 animais. Também sei que temos lobos cinzentos e vermelhos, e já vi um nos campos ao redor da cidade. Esta figura semelhante a um lobo que eu olhava era ainda maior do que isso, maior do que um lobo cinzento. Continuei olhando para frente, tentando entender o que estava vendo. Eu sabia que era um lobo, mas não conseguia entender o tamanho dele, nem entender por que ele estava apenas parado ali. Eu não queria me mover. Não parecia certo assustar um animal que estava apenas parado ali. Pensei que talvez estivesse atordoado pelos faróis altos do meu carro. Então desliguei os faróis para permitir que ele seguisse seu caminho. Grande erro. Assim que reduzi a intensidade dos meus faróis, o animal se virou em direção ao meu carro e olhou diretamente para mim. Eu congelei ao fazer contato visual com ele, esperando que fosse apenas meu cérebro cansado, me fazendo pensar que o olhar em seus olhos era mais inteligente do que o de um canino comum. Não demorou muito para que minha curiosidade se transformasse em horror, quando percebi que, enquanto eu o observava, a criatura começou a se levantar sobre suas patas traseiras e então vi as mãos. Sim, tinha mãos. Grandes mãos um tanto humanas, acompanhadas por dedos longos que terminavam em garras. Continuei olhando nos olhos da besta, pensando em dar o fora dali, até que ela atingiu sua altura total. Eu sabia que o que eu tinha visto antes era um lobo muito grande. Ele deve ter se mutado, se transformado ou algo assim, porque aquela coisa tinha mais de 2 metros de altura. Enquanto isso acontecia, minha mente tentava racionalizar o que eu estava vendo, mas falhava miseravelmente. Eu congelei atrás do volante do meu carro enquanto observava aquela criatura horrorosa. Devo dizer que antes disso, nunca acreditei em histórias fantasiosas como espíritos, alienígenas e, claro, lobisomens. Então, enquanto minha mente tentava assimilar o que eu estava vendo, não percebi que aquilo tinha dado alguns passos em direção ao meu carro. Quando isso finalmente registrou em minha mente, ofeguei levemente ao perceber todo o perfil da besta. Antes eu só tinha visto sua vista lateral.
Agora, no entanto, eu podia vê-la ao todo. O peito daquela coisa se assemelhava ao de um fisiculturista e as patas traseiras eram extremamente grandes. Eu olhei aterrorizado pelo que pareceram horas enquanto continuava a me observar com olhos cheios de ódio. De repente, seu olhar mudou para a floresta do outro lado da estrada. Esperançosamente, uma presa mais fácil de alcançar. Minha mente implorou enquanto eu continuava observando pelo para-brisa. Suspirei de alívio quando vi a coisa correr para o outro lado da estrada em direção à floresta. De uma vez só, minha mente entrou em alta velocidade e tive o bom senso de acelerar antes que aquela coisa decidisse voltar. Quase destruí as marchas enquanto lutava com o câmbio para sair dali o mais rápido possível. Depois que senti que estava a uma distância considerável, desacelerei para uma velocidade que não era tão imprudente quanto antes. Durante esse tempo, olhei para o relógio que tinha dentro do carro para ver que horas eram. Achei que tinha passado muito tempo observando aquela coisa, que meus pais certamente estariam irritados por eu não ter chegado na hora certa, mas só tinham se passado alguns minutos. Certamente tinha sido muito mais tempo, pensei, enquanto tentava me lembrar de qual música tinha tocado no CD player do meu carro e qual música estava tocando agora. Nada fazia muito sentido. Apesar do frio através das saídas de ar em uma noite fria de dezembro, eu estava suando, e ainda assim calafrios corriam pela minha espinha. Cheguei a um cruzamento de 3 vias entre vários campos, e tirei um momento para tentar me recompor. Claro, cada parte de mim gritava para chegar em casa o mais rápido possível, antes que aquilo decidisse vir atrás de mim. Mas minha mente ainda seguia os movimentos que conhecia tão bem. Este cruzamento em que eu estava teve vários acidentes graves no passado. Adolescentes decidindo que a estrada deserta era o local perfeito para corridas, e também o motorista ocasional bêbado que não acreditava em sinais de pare. Respirei profundamente várias vezes enquanto fazia a curva lentamente. Nada aconteceu enquanto eu voltava em segurança para casa. No fundo da minha mente, no entanto, minha imaginação criava todo tipo de imagens assustadoras que me aguardavam quando eu saísse do veículo. Esses pensamentos eram injustificados enquanto eu corria do carro para a luz da frente de casa. Olhei rapidamente para a floresta escura que cercava a propriedade enquanto procurava minhas chaves. Foram necessárias várias respirações profundas antes de finalmente conseguir colocar a chave na fechadura e entrar. Meus pais estavam dormindo, então tive sorte de não ter que explicar por que eu parecia tão agitado. Eles nunca acreditariam em mim de qualquer maneira. Eu nunca vi aquela criatura novamente. Na verdade, nem queria, mas uma parte de mim queria saber mais, ver se mais alguém tinha visto algo parecido. Nunca mencionei isso a ninguém, no entanto. Isso aconteceu na época em que muitas pessoas nas áreas rurais não tinham internet. Tínhamos internet discada, mas eu não sabia muito bem como usar naquela época, e só usava o computador para jogar paciência ou escrever trabalhos para a escola. Só muito tempo depois que finalmente procurei saber mais sobre meu encontro, e descobri que outras pessoas ao redor do mundo tinham visto coisas semelhantes. Naquela época, sempre suspeitei que fosse um lobisomem, mas minha parte racional nunca aceitou uma criatura do folclore, apesar de ser do folclore mundial. Hoje entendo que todo folclore tem algum fundamento de verdade. Então, lobisomem ou homem-cão, que nunca nos encontremos novamente. Adeus. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Era agosto. Minha namorada Cassie e eu fomos para o interior passar um fim de semana em um trailer rústico da minha família. Ele tem água encanada, eletricidade e um banheiro. Puro luxo. O trailer é bem pequeno, cerca de 50 metros quadrados. Um quarto, um sofá-cama na sala de estar
um banheiro e uma cozinha muito pequena. Apesar de sua localização remota, há muito o que fazer, incluindo arco e flecha, tiro ao alvo, motocross e off-road. Tínhamos todo um itinerário planejado para o fim de semana. Na sexta-feira, no entanto, só desempacotamos as coisas, saímos para comer, fizemos compras e depois relaxamos. No sábado, fizemos a maioria das atividades que mencionei antes, até que começou a ficar muito nublado, com nuvens de tempestade pretas. Também podíamos sentir no ar que uma grande tempestade estava se formando, então guardamos todas as coisas que tínhamos tirado. Colocamos um filme no DVD player enquanto cozinhávamos o jantar. Em algum momento, enquanto estávamos comendo, ouvimos a súbita chuva torrencial caindo no telhado do trailer. Logo depois, houve estrondos altos de relâmpagos quase diretamente acima de nós. Queríamos sair e aproveitar a tempestade enquanto comíamos. Relaxamos na varanda do lado de fora, sob a cobertura, com uma vista incrível do céu. Longos raios iluminavam constantemente o céu escuro. Estávamos bem no meio da tempestade, e então ouvimos algo na floresta. Era uma voz alta, aparentemente gritando algo, mas era impossível entender o que dizia. O lugar é realmente remoto, como eu disse, e ouvir outras vozes por perto já seria alarmante em condições normais, mas durante uma tempestade como essa, era extremamente preocupante. Tivemos que supor que era um caminhante perdido ou algo assim. Fui até a beirada da varanda, me molhando um pouco enquanto a chuva soprava para dentro, sob a cobertura. Com o constante estrondo de trovões e relâmpagos, havia momentos de claridade ao redor que me permitiam ver o suficiente até a linha das árvores onde a floresta começava. Havia uma pessoa lá, nitidamente. Eu disse isso para Cass, e ela imediatamente entrou em pânico, achando que eu estava brincando e dizendo para eu parar. Considerei gritar, perguntando se precisavam de ajuda, mas decidi não fazê-lo. Esse fim de semana foi ideia minha, e eu meio que forcei Cass a ir comigo. Não queria arruinar a experiência a assustando. Voltei para ela e disse que achava que era um caminhante. Ela perguntou se deveríamos oferecer ajuda e eu disse que não, a menos que batessem na porta. Eu disse a ela que deveríamos entrar e a empurrei suavemente para dentro. Voltei para a beirada da varanda, só por curiosidade. Acabei me molhando ainda mais enquanto olhava ao redor até que vi algo. Parecia uma pessoa novamente, muito mais perto da varanda, bem mais perto, a apenas uns 6 metros de distância agora. Continuei olhando até que um rápido clarão de relâmpago expôs brevemente um homem parado lá, confirmando minha suspeita. Ele estava usando roupas de cores vivas e quase parecia pálido. Ele estava apenas parado ali. Essa era a parte mais assustadora. Ele nem estava se aproximando da varanda ou algo assim, apenas parado. Entrei e tranquei a porta rapidamente. Cass viu a preocupação em meu rosto e eu senti meu coração disparar. Tenho certeza de que quase gaguejei ao dizer que não sabia quem era, e então vi a preocupação nos olhos dela piorar. Fiz o melhor que pude para mantê-la calma. Eu disse que provavelmente só precisavam de abrigo. Eu te digo, foram os 5 minutos mais longos da minha vida, apenas sentados e ouvindo a chuva forte lá fora, antes de sentirmos e ouvirmos os passos na varanda. Corremos para o som da tempestade. O trailer não tem campainha, então esperávamos uma batida na porta, mas em vez disso, houve um barulho estranho do outro lado da única porta de madeira. Parecia tentativas de abri-la. Foi nesse ponto que a preocupação que eu estava sentindo atingiu o limite. Acho que senti uma onda de adrenalina naquele momento. Cass já estava no quarto se escondendo, e ela estava me chamando silenciosamente para ir até lá. Os barulhos na porta pararam, mas não houve uma única batida. Fui ao quarto e disse a ela para ficar em silêncio, que voltaria em 1 segundo. Eu queria olhar pela janela, então voltei para a sala e apaguei a lâmpada.
Levei um segundo para respirar, antes de puxar a cortina. Olhei pela janela e vi a figura do homem correndo para longe e desaparecendo rapidamente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas esperava que ele tivesse fugido de vez. Para garantir, fui até a janela da cozinha e olhei para fora. Essa não tinha cortina nem persiana. Percebi, quando estava quase chegando à janela, que havia um rosto do outro lado. Eu podia vê-lo mesmo com o embaçamento causado pela chuva. Gritei o mais alto que pude. "Ei, vá embora!", tentando soar assustador. Ele não se moveu. Agora, quando digo isso, sei que parece incrivelmente clichê, mas não temos Wi-Fi no trailer e o sinal de celular é muito ruim. Durante uma tempestade como essa, não havia recepção nenhuma para nenhum de nós. No entanto, havia o rifle do meu pai debaixo da cama. Saí da cozinha e corri para o quarto, onde Cassie estava sentada na cama roendo as unhas de tão nervosa. Peguei o rifle debaixo da cama e de seu estojo, já que ainda não tínhamos tirado ele. Havia um carregador já carregado com munições, felizmente. Então coloquei o carregador no rifle. Fazer isso na frente de Cass obviamente significava que eu não estava mais adoçando a situação. Mas não importava, porque de repente houve uma batida na janela do quarto. Algo foi jogado ou alguém bateu com a mão, e um segundo depois houve uma batida em outra janela na sala ou na cozinha. Havia mais de uma pessoa. Isso já tinha ido longe demais a essa altura, e eu disse a Cass para esperar no quarto. Fui até a porta da frente e me posicionei para estar pronto para potencialmente atirar em qualquer pessoa que estivesse do outro lado, caso tentassem me atacar. Destranquei a porta silenciosamente e, quando estava mentalmente preparado o suficiente, abri a porta rapidamente e levantei o rifle apontando para a entrada. Ninguém estava lá. Então saí correndo com a adrenalina controlando minhas ações e girei rapidamente para garantir que não havia ninguém na varanda. Andei mais um pouco em volta e lá estava o cara com roupas de cores vivas parado onde estava antes, do lado de fora da janela, aparentemente tentando nos assustar. Ele olhou para mim. Ele já sabia que eu estava do lado de fora, mas duvido que soubesse que eu tinha uma arma. Disparei o rifle para o alto e ouvi o cara gritar com uma voz profunda: "Ah, merda!", enquanto ele fugia para a escuridão. Ouvi pelo menos 2 vozes gritando de uma maneira muito estranha. Não era de medo. Pareciam doidos. Então só restou o som da tempestade novamente. Eu não sei quantas pessoas estavam lá fora, mas diria pelo menos 2, talvez até 3. Poderiam ser adolescentes fazendo uma brincadeira de muito mau gosto, ou poderiam ser pessoas realmente perturbadas, tentando nos assustar e invadir. Eu não brinco com essas coisas. Se alguém tivesse subido na varanda enquanto eu estava lá fora, eu teria atirado para matar. Eles não estavam ali buscando ajuda, e isso tenho 100% de certeza. No dia seguinte era domingo, então arrumamos nossas coisas e fomos embora. Não havia sinais de que algo tivesse sido feito no meu carro, ou no trailer, ou qualquer coisa da noite anterior. Certifiquei-me de trancar tudo e levar para casa qualquer coisa de valor particular dessa vez. Em todos os anos em que minha família possui o lugar, essa foi a única vez que algo assim aconteceu. Isso realmente me deixou com uma má impressão sobre o lugar e sobre estar em um local isolado. Já estive lá algumas vezes desde então com minha família, mas eu nunca, jamais voltarei lá desarmado. Fiquem seguros e tranquem as portas, independente de onde sejam. Há alguns meses, meus pais voltaram a ter contato com meus tios, que moram em uma fazenda de corte entre Itu e Porto Feliz. Fazia muitos anos que não os víamos, que não tínhamos nenhum tipo de contato, e de repente as visitas à casa deles se tornaram algo mais do que frequente. Toda semana estávamos por lá,
e cada vez que íamos, a casinha em frente sempre chamava minha atenção. Era muito velha, mal cuidada, e sempre estava escura como se ninguém morasse lá. A rua não tinha pavimento, era de terra, e a vegetação que crescia nela aos poucos parecia invadir aquela casa. No começo não dei muita importância. Há pessoas que mantêm suas casas assim, não por descuido, mas porque... Enfim, há gente que vive dessa maneira e pronto. Até que meu irmão mais novo começou a falar sobre ela. Em cada visita, ele me dizia em algum momento que queria atravessar para lá, como se fosse algo completamente normal, e eu sempre respondia o mesmo. Para que você quer atravessar? E ele, com sua carinha séria, dizia que o menino da frente o convidava para brincar da janela. Eu nunca vi nenhum menino, mas várias vezes notei como as cortinas da casa se moviam, como se, quando eu olhava, alguém se escondesse de repente para que eu não o visse. Não vou mentir, isso me dava um arrepio estranho, mas nunca dei muita importância. Pensei que talvez o menino fosse muito tímido, mas me chamava a atenção o fato dele estar lá e a casa estar sempre escura. No entanto, o que vou contar aconteceu especificamente na última vez que fomos lá, há poucas semanas, quando ficamos mais tempo do que o habitual. Meu pai estava tomando cerveja com meu tio, assistindo ao futebol e preparando um churrasco no quintal dos fundos. Eu estava brincando com meu irmão, conversando com minha tia, e o tempo passou tão rápido que minha mãe até cancelou um curso que ia fazer naquela noite. Com isso, meu pai ficou mais tranquilo, mais à vontade. Ficamos conversando e tomando café até que meu pai estivesse novamente pronto para dirigir. Por volta das 10 horas, meu irmão entrou e adormeceu no sofá. Então, 2 horas depois, quando finalmente nos despedimos, fui para carregá-lo até o carro. Enquanto acomodava meu irmão no banco traseiro, algo aconteceu. Meu pai, que estava fechando a porta de madeira do quintal, parou e, com um sorriso tranquilo, cumprimentou em direção à casa da frente. "Boa noite", disse, levantando a mão. Meus tios, que já estavam entrando, viraram ao ouvir meu pai e ficaram petrificados. Meu tio se aproximou rapidamente dele e perguntou em voz baixa: "Ei, para quem você acenou? Com quem está falando?" Meu pai, ainda com um sorriso, apontou para a janela da casinha da frente. "Para os senhores, os vizinhos, eles estavam espiando." Meus tios ficaram em silêncio por um segundo, mas depois puxaram meu pai para dentro da casa e lá disseram algo em voz baixa. Eu estava ajeitando meu irmão, mas ao mesmo tempo olhava com atenção para lá. Notei como a expressão do meu pai mudou completamente. Ele assentiu, abaixou a cabeça e entrou no carro sem dizer mais nada, enquanto meus tios entraram rapidamente, já apagando a luz. Começamos a nos afastar da casa em silêncio, por aquela rua de terra, sem que meu pai olhasse para trás. Notei que ele nem sequer quis olhar para a casa da frente. Minha mãe, um pouco desconcertada e, sobretudo, muito curiosa, perguntou baixinho o que meus tios haviam lhe dito. No começo, meu pai não respondeu, como se estivesse esperando que eu também adormecesse, mas eu havia tomado bastante café e estava mais do que acordado. Mas assim que pegamos a estrada, fechei os olhos e deixei minha cabeça cair para trás, fingindo estar dormindo para ver se isso era o suficiente para meu pai, ao perceber finalmente contar à minha mãe. E tive razão. Assim que me viu dormindo, ele começou a falar. "Me disseram que na casa da frente não mora mais ninguém", sussurrou meu pai. Minha mãe ficou em silêncio. Ela também tinha visto os vizinhos. Meu pai continuou. "Me contaram que lá vivia um casal jovem com uma criança. E bem, eles pegaram Covid, se trancaram e ninguém percebeu o que aconteceu com eles. Como estavam, só semanas depois." Minha mãe soltou um pequeno suspiro, mas meu pai continuou falando, como se realmente precisasse desabafar. Quando os encontraram, os 3 já estavam mortos. Ao que parece, pacificamente em suas camas, os 3 juntos. Houve um longo silêncio no carro,
Mas antes de chegarmos em casa, meu pai soltou uma última frase. O primo disse que às vezes vêem sombras, que às vezes vêem pessoas espiando pelas janelas, mas aprenderam a ignorar, a olhar para o outro lado quando estão lá, e nos pediu para fazermos o mesmo quando formos lá. Desde aquela noite, não sei se por essa razão ou outra, não voltamos a visitar meus tios. Ninguém menciona a casa da frente, mas sempre que penso naquela casinha escura, vejo o sorriso do meu pai ao cumprimentar alguém que não estava lá e me pergunto: o que mais meus tios viram naquela casa que preferem tanto esquecer? Isso aconteceu comigo no ensino fundamental. Foi a primeira vez que participei de uma festa do pijama, a primeira vez que dormi fora de casa. Isso porque minha mãe era extremamente protetora comigo. Depois de muita insistência, ela me deixou ir para a casa da Sara, que não era minha melhor amiga, mas fazia parte do meu grupo. Para ser sincera, era com quem eu menos conversava, mas foi ela quem ofereceu sua casa para a festa. Minhas outras amigas e ela se conheciam desde o pré. Lembro que fiquei surpresa com o tamanho. Uma casa de 2 andares, com muitos quartos e um quintal bastante amplo. Para mim, aquelas eram as casas dos ricos, mas Sara nunca se comportou como se fosse rica. Além disso, ela era muito quieta e até tímida. Lembro que em algum momento da noite, ainda muito cedo, a mãe de Sara chegou do trabalho. Isso tínhamos em comum. Nossos pais tinham morrido quando éramos pequenas, mas até aquele momento eu não sabia disso. Ao que parece, sua mãe fazia muito tempo que não via as outras meninas, então começaram a conversar sobre coisas muito pessoais, devido à confiança de conhecê-las desde pequenas. Eu acabei me sentindo mal por estar ali, como se não fosse algo que eu devesse ouvir. Fiquei incomodada. Me afastei de lá e comecei a perambular pela casa. Já estava tudo apagado, todos se preparavam para dormir. Suponho, porque vi que o irmãozinho de Sara subiu as escadas. Em seguida ele fez sinal para que eu o seguisse, como se quisesse me mostrar algo. Subi e o vi no final do corredor. Consegui ver que ele entrou em seu quarto. Me aproximei. Consegui ouvir que ele estava falando com alguém, com alguma coisa. Dentro, ouvi o que parecia ser a voz de uma mulher, que mal podia ser distinguida. A porta estava entreaberta. No escuro, eu via o formato do menino ao fundo do quarto. O que quer que estivesse lá dentro com ele, agora estava muito perto da porta, quase ao meu lado. Segundo me disseram, não havia nenhum adulto na casa. Estávamos apenas nós. Então fui rapidamente para a cozinha, onde estavam todas, para dizer que havia alguém lá em cima com o menino. Mas quando o fiz, gritando de medo, todas ficaram em silêncio. O olhar da mãe de Sara mudou de repente. Ela me perguntou quem eu era, me perguntou como eu tinha coragem de ir até sua casa para zombar delas. Em seguida começou a gritar para eu ir embora. Sara e uma das minhas amigas tentaram acalmá-la, enquanto as outras me levaram para a garagem. Depois de um tempo, em que eu até chorava pelo modo como tinha falado comigo, as duas voltaram para me buscar. Sara disse que sua mãe já havia se acalmado, que tinha ido se deitar e que pediu desculpas. Foi só então que me explicaram algo, quando perguntei se não iam ver como estava o menino. Sara me disse que não havia nenhum menino lá, mas achava saber quem eu tinha visto, seu irmãozinho. Bem, na verdade era seu irmão mais velho, um menino que ela não pôde conhecer. Ele morreu em circunstâncias estranhas, quando ainda sua mãe estava grávida dele. Diziam que o menino costumava comentar que uma senhora o acordava à noite, que conversava com ele, que pedia para ele ir com ela. Não acreditaram nele. Nunca acreditaram no pobre menino. E uma noite ele saiu. Saiu correndo de casa e ruas adiante foi atropelado.
Ele atravessou uma avenida muito movimentada, como se fosse de propósito. A depressão, a culpa de não ter acreditado nele, acabou matando o pai alguns anos depois. Sara disse que às vezes ouvia a voz de uma mulher no quarto do menino, vazio desde sua morte. Uma voz gutural mal distinguível. Ela a descreveu de maneira muito semelhante àquela que eu acabara de ouvir. Sua mãe pensou que eu conhecia essa história e que tinha dito aquilo para chamar atenção, que eu tinha tido a audácia de brincar com os sentimentos dela. Sara teve que explicar que eu mal a conhecia, que era impossível eu saber dessa história terrível. Depois do ensino fundamental, perdi contato com Sara e com todo aquele grupo de amigas, mas para mim será sempre uma das lembranças mais terríveis da minha vida. Aquela foi a primeira e única vez que vi uma pessoa que já morreu.